Olá pessoal, vamos aqui para mais uma bateria de questões e nós vamos fazer aqui as questões 21 e 25, tá bom? As outras, por exemplo, a 22, a mesma estratégia da 21 e a 25, né, tem uma série de questões que são parecidas com essa 25, mas que pegam o mesmo modelo da 21 e da 22. Vai ser uma expressão um pouco mais longa, tá? Então, ao final, eu volto e comento um pouco mais sobre essas questões. Mas vamos lá para a resolução. Questão 21. O limite da raiz quadrada de 9 mais h menos 3 sobre h, quando h tende a zero. Fazendo aquela velha substituição direta, nós vamos ter aqui, quando h tende a zero, aqui nós vamos ficar com raiz quadrada de 9, que dá 3, menos 3 sobre zero, e aqui vai ficar zero sobre zero, a indeterminação. E aí, o que nós vamos fazer agora para mexer nesta estrutura? Perceba aqui que nós temos uma raiz quadrada, né? Este termo aqui no numerador. Imagina que se ele tivesse no denominador, nós teríamos que fazer uma racionalização, um conjugado desse termo com esse termo aqui. Como assim o conjugado? É fazer a multiplicação desse numerador, só que mudando o sinal. Fazendo aqui, se ele é negativo, nós vamos mudar o sinal para positivo. Tá? Então, acompanhem só. Nós vamos fazer meio aqui que como se fosse uma racionalização. A racionalização ela não ocorre só quando nós temos raízes no denominador. Se nós tivermos no numerador, também podemos fazer isso, como é o caso. E aqui, como é uma expressão que nós temos um termo menos um outro, nós fazemos o conjugado, que é o que? Mudar o sinal entre esses dois termos. Vamos lá? Então nós vamos repetir o primeiro, multiplicar, fazendo o quê? Repetindo esse primeiro termo, que é a raiz quadrada de 9 mais h, fazendo conjugado, aqui é menos, fica mais 3. Pronto, simplesmente isso. Repetimos os termos, só mudamos esse sinal. Esse é o que nós chamamos de conjugado, tá? Dividido por quem? Pelo mesmo termo do numerador, tá? Então, raiz quadrada de 9 mais h mais 3. Perceba que fazendo isso, tá, nós não estamos alterando a nossa expressão. Porque esse número de cima dividido pelo de baixo, como são iguais, o resultado é 1. A multiplicação de um número por 1 é ele mesmo. Então, nós podemos usar essa técnica. Bom? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui agora calcular o limite quando h tende a zero. E vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o seguinte. Se vocês observarem aqui, nós temos esse termo. Nós temos como se fosse um termo que é o seguinte. Esse primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Pessoal, o que é isso? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, olha que legal a propriedade que nós vamos utilizar. Então, nós vamos pegar aqui. Raiz quadrada de 9 mais h elevado ao quadrado menos o segundo, que é o 3 elevado ao quadrado. Tá? E embaixo vai ficar o quê? O h multiplicando esse hzinho aqui, ó, multiplicando essa outra expressão do denominador. Vai ficar raiz quadrada de 9
mais H mais 3. Então, desenvolvendo isso, nós vamos ter o limite quando H tende a zero. E aí aqui vai ficar raiz quadrada de 9 mais H elevado ao quadrado. Vai ficar somente o 9 mais H. Né? Cortamos aqui. Menos 3 ao quadrado, 9. Tá? Aí aqui vai ficar o H. Então, raiz quadrada de 9 mais H mais 3. Tá? Só escrever aqui para ficar melhor, porque o 3 está fora desta raiz. Só para não confundir nossas contas. Então, aqui mais 3. Então, aqui vai ficar o quê? O limite quando H tende a zero. Esse 9 com menos 9 vai embora. Então, vai ficar só o H aqui no numerador. E embaixo vai ficar o H multiplicando pela raiz quadrada de 9 mais H mais 3. E aí, que legal, o H de cima cancela com esse H embaixo. Reescrevendo o nosso limite, nós vamos ter que o limite, quando H tende a zero, de quem? No numerador fica só 1, e no denominador vai ficar 9 mais H dentro da raiz quadrada mais 3. E aí, o que é que nós vamos ter? Aplicando o limite com H tendendo a zero, nós vamos ter aqui em cima 1. No denominador, nós vamos ter a raiz quadrada de 9 mais 3. Tá? Porque o H a gente substituiu por 0. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 9 fica 3, mais 3. Então aqui vai ficar 1 sobre 6. E esse é o limite desta expressão. Tá? Já adiantando que em derivadas nós vamos encontrar muitos limites parecidos, perdão, pessoal, parecidos com essa expressão, tá bom? Então, vamos utilizar essas técnicas parecidas com o que nós temos aqui e muitas outras, tá? Então, agora nós vamos para a questão 25, tá bom? Vamos resolver a questão 25. Mas agora, fazendo que nem novela e série, vamos deixar para o próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo, pessoal.